O Cone Sul da América tem sido palco de epopeias, comédias e tragédias, que colocaram à prova tanto a valentia e o patriotismo de seus povos, quanto os mais baixos vícios que se desencadeiam nas guerras. Um episódio que tingiu de vermelho vivo as densas selvas, as intermináveis pampas e os caudalosos rios desta região. Foi a Guerra da Tríplice Aliança, que durou de 1864 a 1870, e que colocou a República Argentina, o Império do Brasil e o Estado Oriental do Uruguai contra a República do Paraguai, a guerra mais violenta e desproporcional de seu tempo, que deixou cicatrizes profundas entre os países, especialmente no coração da nação paraguaia. Acompanhe-nos para entender as causas do conflito, os heroísmos e paixões despertadas. Vitórias, os reveses militares e seu desfecho fatal, assim como os resultados que ainda são sentidos até hoje. Quem fala com vocês é Reinaldo Carrillo, isto é, a Nova Enciclopédia. Lembro que vocês podem nos dar um grande apoio para que possamos continuar fazendo esse trabalho. Simplesmente deixando seus comentários, curtindo este vídeo e compartilhando o material com todos os seus conhecidos. Abaixo está um link do Patreon, onde qualquer colaboração é muito bem-vinda, sem mais nada a acrescentar. Vamos começar. Apesar de que formalmente a Guerra da Tríplice Aliança começa em 1864, a semente desse grande turbilhão havia sido plantada séculos atrás, no exato momento da chegada dos conquistadores espanhóis e portugueses, e o encontro dos mundos. Os espanhóis consideraram que a região do Rio da Prata, que divide a fronteira do que hoje é o Uruguai e a Argentina, não possuía atrativos econômicos suficientes para se estabelecerem ali. Ao contrário do próspero Império Inca, que ficava além dos Andes. Além dessa realidade, a pequena governadoria do Paraguai, incrustada na planície do Chaco Pampeano, próxima a essa região, ficava bastante negligenciada pela coroa espanhola. Assim, seus homólogos portugueses aproveitaram essa situação para colocar a bandeira de seu império sobre a recém-criada Cruz de Borgonha, originando as primeiras distorções e conflitos na definição das fronteiras precisas nesse território. Simultaneamente, dentro do Império Espanhol, havia uma confusão nas delimitações entre o governo do Paraguai e as províncias do Rio da Prata, que no futuro formariam a nação argentina. Ao iniciar a Revolução da Independência em toda a América, durante 1811, a nova República do Paraguai continuou tendo problemas de fronteira com seus vizinhos Brasil e Argentina. No Paraguai, a ascensão do presidente José Gaspar Rodrigues em 1814 até sua morte em 1840 permitiu que o país e o Brasil mantivessem boas relações. Isso se deve ao estabelecimento de zonas francas para o comércio binacional e à recusa do caudilho argentino Juan Manuel de Rosas em reconhecer a independência do Paraguai, recusando-se também a permitir que o comércio paraguaio tivesse uma saída internacional pelo Rio da Prata, o que forçava ainda mais para que Paraguai e Brasil tivessem uma relação condescendente. Assim, o Brasil buscaria continuamente aproveitar o beneplácito paraguaio e a perene confusão nas fronteiras para expandir seu território e influência econômica, assim como fez o Uruguai, entre 1816 e 1828 nesta região. A Argentina, por sua vez, manteve postura hostil ao Paraguai, principalmente no campo político, não tanto nas armas. Então, voltando à situação do Paraguai. Ao morrer em 1840, o presidente Gaspar Rodrigues é sucedido na presidência por Carlos Antônio Lopes, ao contrário de Gaspar Rodrigues, cuja gestão os historiadores chamaram de isolamento estratégico, por ter cortado os laços do Paraguai com os demais países do mundo para centralizar o poder, fomentar a autarquia, estabilizar a economia e fortalecer as forças armadas. O governo de Carlos Antônio Lopes se caracterizará mais pela abertura de relações econômicas e diplomáticas com o mundo e pela modernização. Tudo isso, apesar dos obstáculos impostos pela Argentina no que diz respeito à navegação do Rio da Prata, um enclave estratégico para a mobilização militar e comercial no sul da América. O Paraguai, após a chegada das fundições de ferro,
O desenvolvimento da agricultura, a estabilidade das finanças, o surgimento das primeiras plantas industriais, as redes ferroviárias, além de todas as novidades e avanços da Europa da época. O Paraguai buscava abrir caminho no centro do continente como nação vigorosa. Essa aspiração, logicamente, afetou os interesses do gigante brasileiro e do gigante argentino, que eram nações que, mesmo antes da guerra, disputavam continuamente a hegemonia da região. E não queriam que o Paraguai fosse outra coisa senão um pequeno estado sem poder. Após 22 anos de progresso e uma era memorável para o Paraguai, Carlos Antônio Lopes morre em setembro de 1862 e automaticamente assume a chefia da República. Seu filho, Brigadeiro Francisco Solano Lopes. Francisco Solano Lopes é uma figura extremamente controversa na história da Guerra da Tríplice Aliança. Caracterizando-se por seu patriotismo paraguaio obstinado e a tenacidade de seu caráter, na juventude, com sua rígida formação militar. Faz parte de missões diplomáticas paraguaias que são enviadas por toda a Europa durante o auge da Revolução Industrial e a consolidação dos Estados Nacionais modernos. Isso dilata as pupilas de Francisco Solano Lopes, que, dando continuidade às aspirações de seu pai, buscará levar o melhor da dinâmica comercial, industrial, educacional e humanística da Europa, para que seu pequeno Paraguai possa se consolidar como uma nação forte na região que estava às portas do conflito. Em 1862, quando Solano Lopes assumiu a presidência do Paraguai, do outro lado, na também vigorosa nação argentina, assumia a presidência o unitário Bartolomé Mitre, que faz esforços para pôr fim às guerras civis argentinas e iniciar o processo de unificação-centralização, dando mais preponderância à cidade de Buenos Aires sobre o resto do país. Por sua vez, no Império do Brasil, dirigido pelas mãos finamente enluvadas de Pedro II, desfrutava-se de uma estabilidade econômica, política e militar que lhe permitia influenciar seus vizinhos ao sul. A guerra foi desencadeada pela situação conturbada do Uruguai. No Uruguai, Bernardo Prudêncio Berro, do Partido Blanco, era o governante. No entanto, em 1863, o ex-presidente uruguaio Venâncio Flores, membro do Partido Colorado, e apoiado militarmente pelo presidente argentino Mitre e pelo mandatário brasileiro Pedro II, que tinham, é claro, em vista seus interesses geopolíticos, acabam invadindo o Uruguai para derrubar o presidente Berro. Ninguém imaginaria que essa situação do Uruguai seria o estopim definitivo da sangrenta Guerra da Tríplice Aliança. E, ao mesmo tempo, a abertura da Caixa de Pandora no Cone Sul. O presidente paraguaio, Solano Lopes, que era aliado geopolítico íntimo de Berro, se manifesta contra a intervenção de Venâncio Flores e declara guerra ao Brasil em 13 de dezembro de 1864. O objetivo de Solano Lopes era que o Paraguai entrasse no território uruguaio para apoiar Berro e assim libertar o Uruguai de tanta influência brasileira. A influência brasileira era vista por muitos paraguaios como o principal obstáculo para expandirem sua força na região. Dessa forma, começam as ações militares paraguaias na província brasileira de Mato Grosso do Sul. A mesma província sobre a qual os paraguaios assumem o controle efetivo e mantêm até mesmo o final da guerra. Após tomar a província de Mato Grosso, o presidente paraguaio, Solano Lopes, pede permissão ao argentino Mitre, que até então havia se mantido neutro, para passar pela Argentina em direção ao Uruguai. Mas Mitre recusa por 2 motivos. Se Solano passasse, ele quebraria a neutralidade, e Mitre, como dito, mantinha aliança geopolítica com Venâncio Flores, novo presidente uruguaio, e o Partido Colorado, que se levantara. Diante da recusa dos argentinos em permitir a passagem dos paraguaios, o Congresso do Paraguai também declara guerra à Argentina. Em 18 de março de 1865, inicia-se assim a incursão de uma numerosa tropa paraguaia na província argentina de Corrientes. Em abril desse mesmo ano, conseguem submetê-la ao seu controle, apesar de que até aquele momento os paraguaios vinham de vitória em vitória. Logo, a estratégia do presidente Solano Lopes de lutar em colunas tão separadas, naquelas vastidões de terreno, somada ao poderio da Argentina,
Brasil e Uruguai acabariam por mudar sua sorte. A esses fatores acrescenta-se um terceiro de grande importância. No 1º de maio de 1865, meio ano após o início da guerra, Argentina, Brasil e Uruguai, já sob controle dos colorados, assinam o Tratado da Tríplice Aliança, no qual as nações signatárias se unem na causa de enfrentar o invasor paraguaio. A partir de julho de 1865, as vitórias de Solano Lopes começarão a diminuir. Nesse mês, os brasileiros derrotarão a esquadra paraguaia na Batalha do Rio Achuelo. E em setembro, os aliados sitiaram as tropas paraguaias na localidade de La Uruguaiana. Os reveses ocorridos em 1865 fazem com que Solano Lopes recue sua posição até o chamado Quadrilátero. 4 fortalezas e quilômetros de trincheiras paraguaias bloqueavam o acesso a Assunção. As fortalezas eram Curuzu, Curupaiti, Tuyucué e a mais importante, Humaitá. Assim, em 1866, lideradas por Bartolomeu Mitre, as tropas aliadas tentam de todas as formas romper o quadrilátero para seguir caminho rumo a Assunção, a capital do Paraguai. As tropas paraguaias são derrotadas na maioria dos confrontos. Mas o mais sangrento da guerra, até aquele momento, foi a Batalha de Tuiuti, que deixou um saldo de 6.000 mortos e uma quantidade semelhante de feridos no lado paraguaio. No entanto, nem tudo eram más notícias para os paraguaios. Embora estivessem sofrendo seus primeiros reveses, ainda assim demonstravam a tenacidade das tropas em defender seu país, já acuado. Exemplo disso são as batalhas de Yataiti-Corá e de Boquerón do Sauce. Em setembro, os brasileiros, sem esperar por Mitre, passam à ofensiva e tomam a primeira fortaleza do quadrilátero paraguaio, o Forte Curuzu. Em 13 e 12 de setembro, ocorre em Yataiti-Corá uma tentativa de negociação pacífica entre Bartolomeu Mitre e Solano Lopes. Mas isso não se concretiza devido à intransigência do Brasil em fazer a paz com o Paraguai. Em setembro, os paraguaios vencem os aliados na Batalha de Curupaiti, causando 1.391 baixas aos aliados e sofrendo só 92. A derrota em Curupaiti deixou os aliados inseguros por meses. Mas, ao mesmo tempo, as derrotas acumuladas no último ano deixaram as tropas paraguaias exaustas. Agora precisavam recrutar até idosos e adolescentes de seu país. Além disso, a chamada peste do cólera, que havia sido trazida pelos brasileiros, manteve ambos os lados em extremo cuidado, retardando as campanhas militares. Sobre a Guerra da Tríplice Aliança, cabe um breve parêntese. Costuma-se falar sobre a tese do quarto aliado, que foi o Reino Unido, de acordo com alguns historiadores. O Reino Unido forneceu financiamento, armas e assessoria militar aos países aliados, recebendo grandes lucros com a venda de armamentos e a contratação de especialistas em operações militares. Além disso, o Reino Unido tinha interesses comerciais e geopolíticos na região, interesses que acreditava poder explorar enquanto a guerra se desenrolava. Assim como era o negócio do algodão, negócio que o Paraguai mantinha para si, mas que interessava ao Reino Unido que fosse aberto ao mundo. Como os Estados Unidos reduziram a produção devido à Guerra Civil Americana. Ao mesmo tempo, depois da guerra, o Reino Unido se beneficiaria dos empréstimos que fez tanto aos aliados quanto ao Paraguai, que ambos solicitaram para aliviar os efeitos da guerra. Sem dúvida, esse é um fator importante a considerar no conflito. Sobre o conflito, os aliados culparam o Paraguai pelas últimas derrotas. Bartolomeu Mitre acaba deposto do comando das forças aliadas. E em seu lugar foi colocado Luiz Alves de Lima e Silva, que era duque da cidade brasileira de Caxias. No final de julho, os brasileiros vão atrás de outra das fortalezas do quadrilátero paraguaio, a de Tuyucué, que tomam definitivamente sem que fosse necessário sequer o combate. Voltando à guerra, em fevereiro de 1868, já quase 4 anos desde o início da mesma, a frota brasileira consegue passar pelo forte de Humaitá e em poucos dias chega à capital paraguaia, Assunção. As fortalezas restantes do quadrilátero paraguaio perdem importância e o presidente paraguaio, Solano Lopes, ordena a evacuação para que todos retornem à capital.
pela província do Chaco, Solano Lopes deixa assim as fortalezas de Curupaiti e Humaitá com pouca tropa, que acaba sendo dizimada pelos aliados. Solano Lopes se refugia em dezembro de 1868 em San Fernando, na região do Chaco, e manda construir uma linha defensiva no arroio Pique-Siri. O Duque de Caxias, do Brasil, constata que um ataque por água seria impraticável. Por isso, decide cercar os redutos paraguaios. Aos poucos, ao longo de dezembro daquele ano, os redutos paraguaios são tomados e arrasados pelos brasileiros, até a Batalha de Lomas Valentinas, na qual Solano consegue escapar com apenas 60 paraguaios, deixando para trás 5.000 cadáveres de soldados de seu país. Solano Lopes sabia: seu fim estava próximo. Sem mais obstáculos no caminho, os aliados entram em Assunção em 5 de janeiro de 1869. Se já não se tinha visto crueldade suficiente no campo de batalha, Assunção foi a cidade que viveu na pele o flagelo das tropas aliadas. Casas de famílias saqueadas, edifícios incendiados, saqueados, as igrejas e até mesmo as embaixadas europeias foram reduzidas a pó. Todos os assuncenos sofreram os desmandos desta guerra, iniciada há mais de 5 anos. As tropas aliadas destruíram tudo ao passar. Assunção ficou tão destruída que o governo provisório, depois um triunvirato, mal conseguiu se estabelecer. Em 15 de agosto de 1869, após uma, abre aspas, eleição popular em que apenas 21 pessoas participaram, Argentina e Uruguai consideraram a guerra encerrada e se retiraram após a tomada de Assunção. O Brasil, como já vimos, o mais ferrenho combatente da guerra, não descansaria até ver Francisco Solano Lopes morto. Enquanto isso, o presidente paraguaio, ainda mais desarmado e cativo, segue para o nordeste do país. O Duque de Caxias é substituído por Gastão de Orleans para iniciar a campanha das Cordilheiras, ou seja, as batalhas finais de Solano Lopes. Mesmo diante de um Paraguai árido, desarmado e despovoado, a crueldade dos brasileiros não diminuiu. As ações militares em várias províncias paraguaias, como Ibitimi e Piripebuí, são especialmente lembradas, entre muitas outras coisas, pela queima de hospitais com feridos, enfermeiras e crianças dentro, além de massacres em massa e estupros de pessoas indefesas. Nem a história escapava da voragem causada pelos brasileiros. Parte do arquivo histórico dessas cidades foi usada como fogueira, e o restante levado para o Rio de Janeiro. Como respondeu Solano Lopes diante dessa violência, já que seu exército estava reduzido, os canhões haviam desaparecido e as balas eram escassas desde agosto de 1869. Solano Lopes recorre a vestir crianças e adolescentes com uniforme de guerra, que não passavam dos 15 anos e que, logicamente, eram presas fáceis para os brasileiros. Ao mesmo tempo, alguns historiadores apontam que, como consequência psicológica da guerra, Solano Lopes foi perdendo progressivamente a lucidez e a razão. Prova disso foi que, ao longo do conflito, Solano Lopes descobria, ou melhor dizendo, acreditava descobrir conspirações dentro do seu Estado-Maior. E os envolvidos nessas supostas conspirações eram executados sumariamente. Somente baseado em suas suposições, Solano chegou ao extremo de prender sua mãe e executar um de seus irmãos. Isso, de acordo com especialistas no assunto, provocou a derrocada de seu exército durante a guerra. Enquanto isso, Solano seguia com suas intermináveis andanças de andarilho, deixando um rastro de cidades arruinadas pelos ataques brasileiros. Florestas queimadas, agricultura e indústria destruídas e número crescente de mortos. A travessia, ou melhor dizendo, a tragédia de Lopes, termina na Batalha do Cerro Corá. Ele já havia sido avisado da iminente chegada do general brasileiro José Antônio Correia da Câmara, mas mesmo assim decidiu esperá-lo e não continuar fugindo. Em 1º de março de 1870, Solano luta. Ele sabia que seria seu último combate, com inferioridade numérica. 2.600 brasileiros contra 409 paraguaios. Além disso, feridos, doentes e mal armados, um a um, vão sendo neutralizados nas imediações da exuberante e densa flora do Cerro Corá.
Solano Lopes foi atingido por uma lança no baixo ventre e ferido por um golpe de sabre na testa, mas mesmo assim continuou lutando. Nessas condições, chega às margens do rio Aquidauana, onde é cercado e intimado a se render. Mas continuou lutando com o sabre até o fim. Em uma cena dramática, caído no chão e recusando-se a entregar a espada, um soldado decide atirar em seu coração, encerrando assim a vida de Francisco Solano Lopes. Conta a lenda que, em um de seus momentos finais, Solano Lopes tentou engolir a bandeira do Paraguai para que ela não fosse levada pelo inimigo como troféu. Assim, terminava a longa Guerra do Paraguai ou da Tríplice Aliança. A última bala havia sido disparada e, coincidentemente, foi disparada para apagar o coração de Solano Lopes, de incansável patriotismo e desfecho trágico. Após a guerra, o triunvirato criado em Assunção em agosto de 1869 foi um governo essencialmente imposto pelos aliados. Assina a paz e se compromete a assumir os gastos ocasionados pela guerra. Ao mesmo tempo, o Paraguai passa a ser um país fantoche do Brasil, que, junto com a Argentina, dividirão parte do seu território, ficando o Brasil com parte do norte do Paraguai e a Argentina com parte das províncias de Misiones, Chaco, Corrientes e Entre Rios, deixando o Paraguai com sua delimitação territorial atual. Para o Paraguai, as perdas não se traduziram apenas em quilômetros quadrados de território, mas também na perda de centenas de milhares de vidas. Embora seja complexo fornecer números precisos, todos os estudos indicam que o Paraguai teria perdido entre 50% e 80% de toda a sua população. Alguns até sugerem a perda de 90% da população masculina entre 17 e 40 anos. Isso resultou em uma distorção na pirâmide populacional, deixando muito mais mulheres do que homens. Um aumento do envelhecimento da população e a destruição de vários núcleos familiares, nos quais só existia a mãe viúva e as crianças órfãs de pai. Mesmo para os mais ricos, a sorte não mudou. A devastação, a indústria que se foi, o campo em cinzas e o comércio extinto dificultaram o pagamento das dívidas milionárias. Brasil, Uruguai e Argentina tornaram-se credores do Paraguai, totalizando cerca de 66 milhões de libras esterlinas. Além disso, significou a dependência quase absoluta do Paraguai em relação ao Brasil e à Argentina. Ao mesmo tempo, a perda dos mercados internacionais e a distorção de sua economia levaram o que restou do país a uma longa crise financeira, inflacionária e de pobreza. As consequências políticas, econômicas e sociais da Guerra da Tríplice Aliança para o Paraguai só seriam resolvidas bem avançado o século XX. Diante de eventos tão delicados que marcaram a história de uma nação e de toda uma região, alguns se perguntam quão pertinente foi a intenção do paraguaio Solano de ajudar o uruguaio Berro diante da sublevação dos colorados. Não havia uma forma de assinar uma paz prematura que evitasse tantas mortes. Ou se ambos responderam de forma proporcional ao conflito? Essas perguntas, e outras ainda sem resposta, mostram como o tema da Guerra da Tríplice Aliança é complexo. E toda a polêmica que a envolve, inclusive, 154 anos depois que a última bala disparada atravessou o peito de Francisco Solano Lopes. Essa ferida aberta no peito de Solano Lopes também foi aberta no coração da consciência histórica do Paraguai. E há quem discuta se ela já cicatrizou até hoje ou ainda não. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam que é muito importante para nós que vocês possam se inscrever no canal, deixar seus comentários, compartilhar o vídeo e nos seguir na nossa conta do Instagram, chamada La Nueva Enciclopedia. E principalmente que nos apoiem no Patreon, com qualquer contribuição possível. Obrigado a todos e que Deus abençoe.